Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita que eu trouxe hoje é um rocambole de merengue com recheio de brigadeiro, de leite condensado e geleia de morango. Fala se isso tem como dar errado, não tem, né? É uma combinação mais do que perfeita, ele fica maravilhoso e é muito simples de fazer. Mas tem algumas dicas que vocês precisam saber antes de começar a receita. E antes de ir para a receita, eu preciso falar para vocês sobre o merengue, algumas dicas que são importantes para que dê certo o seu merengue. A ideia aqui do canal é fazer com que todo mundo consiga reproduzir as minhas receitas. Então não adianta eu vir aqui, colocar na descrição do vídeo os ingredientes, mostrar um vídeo fazendo, e aí você reproduz e não dá certo. Você faz igualzinho eu fiz no vídeo, mas não dá certo, porque precisa saber de algumas dicas, algumas técnicas, né? Nem toda receita é só bater que tá pronto. Então mesmo que seja simples, tem algumas dicas que vocês precisam saber. Então a ideia aqui do canal é fazer com que todo mundo consiga reproduzir as minhas receitas. Mesmo aquelas pessoas que nunca fizeram um bolo, nunca fizeram uma torta, eu quero que consiga fazer e que tenha o mesmo resultado que eu mostro aqui no canal. Então tem receitas que tem dicas e que precisam ser aplicadas para que dê certo. Mesmo sendo uma receita simples, algumas delas têm umas diquinhas que faz toda a diferença no resultado final. E para essa receita eu farei dois tipos de merengue, que é o merengue francês e o merengue suíço. O merengue francês é o primeiro que eu vou fazer, ele vai ser a massa do rocambole e ele é batido a clara com açúcar e eu levo para assar. Então uma dica importante. Normalmente quando a gente vai fazer o merengue, a gente usa a batedeira. Então seja a planetária ou aquelas batedeiras de mão, qualquer uma das duas serve. A gente usa bol de plástico, então tem que ter certeza que esse bol não tenha gordura. Às vezes a gente bate alguma massa manteigada, alguma coisa que vai gordura ali e fica resquício de gordura. Então lave bem o seu bol, o batedor, a colher, tudo que você for usar, que vai ter contato com o merengue, tenha certeza de que não tenha nenhuma gordura. Isso vai atrapalhar na estabilidade do merengue. A segunda dica é a mais importante, né, também no merengue francês, é a questão de bater, não bater demais. O merengue francês eu vou colocar clara na batedeira junto com parte do açúcar. Então eu vou usar metade da quantidade total do açúcar para bater as claras em temperatura ambiente, coloco e bato até dar um ponto de espuminha. Ele vai ficar molinho só até dar o ponto de espuminha. Vou parar a batedeira, colocar o restante do açúcar e vou usar também cremor de tártaro. Isso vai ajudar a dar estabilidade pro meu merengue, para as minhas claras. Então quando você for bater, tem que bater bastante. Então se você usar uma batedeira planetária, vai dar uns 6 minutinhos, 7 minutinhos. A batedeira de mão vai dar um pouco mais tempo, mas você vai observar o ponto dela. Eu preciso que ela fique firme, que você vire o bol e ela não caia, mas que ainda esteja cremosa. Eu vou mostrar no vídeo para vocês, mas preste bem atenção nessa parte. Ela não pode ficar daquele ponto que você pega com a espátula e joga, ele cai em pedaços. Ele tem que ficar cremoso. Sabe uma massa de pão de ló? Aquela que vai só ovos, açúcar e trigo, que você bate bastante, você coloca bastante ar e você quando vai jogar na forma ela cai com movimento, cremosa, ela tem que ficar nesse ponto, quase nesse ponto. Então se você bater demais, ela vai, quando você pôr na forma, vai ficar grossa. E aí quando você for tirar para poder enrolar, você vai ter dificuldade, vai quebrar. Então tem que bater até o ponto certo. E eu vou mostrar para vocês durante o vídeo qual é esse ponto. Outra coisa muito importante na parte de assar. Se você usar um forno a gás, 180 graus, um forno elétrico, 160 graus e somente o acendedor de baixo. Ele vai ficar bem douradinho, a massa vai crescer, vai dar uma murchada, é normal. E ele vai ficar bem douradinho, mas você vai observar, eu vou mostrar isso pra vocês no vídeo, a parte de baixo também tem que estar um pouco dourada. Se tiver branco ainda não tá no ponto, vai durar mais ou menos uns 30, 40 minutos, dependendo do forno, mas vá observando, tá? Não tem um tempo exato. Então vá observando. Então passou 30 minutos, fique de olho. Quando você vê que tá bem douradinho em cima, levante um pouquinho o papel manteiga, porque tem que estar untado da forma e com papel manteiga. E você vai olhar, se a parte de baixo estiver branquinha, deixa mais um pouquinho, ele tem que estar um pouquinho mais douradinho, que é também para não quebrar quando for enrolar. Mas isso eu também vou mostrar para vocês durante o vídeo. O merengue suíço não tem muito segredo, né? O merengue suíço eu levo as claras com açúcar
Para a panela, vou mexer até diluir o açúcar, né? Até derreter o açúcar. E levo para a batedeira e vai bater por quase 10 minutinhos. Esse não tem segredo, mas também vou mostrar o ponto para vocês. Mas esse também tem que ter o cuidado de não ter gordura, que é para não ter problema com a estabilidade do merengue. O merengue suíço é uma opção, caso você não queira, não precisa fazer. Você pode somente fazer o rocambole, rechear, enrolar e finalizar com açúcar de confeiteiro, como eu vou mostrar para vocês. Mas se você quer incrementar, pode fazer o merengue suíço e depois maçaricar, que vai ficar bem bonito. Então vocês viram que as dicas são simples, mas são importantes. Então presta bem atenção durante o vídeo, o ponto, principalmente do ponto do merengue francês. Essa é a parte crucial para poder dar certo. Porque depois você não vai conseguir enrolar, ele vai ficar grosso, então assim, vai acabar tendo que descartar. Mas preste bem atenção, eu vou mostrar para vocês detalhadamente, preste atenção, siga o passo a passo, que vai dar certo. Lembrando que a receita completa estará na descrição do vídeo em xícaras e em gramas. Então, bora lá cozinhar. E eu começo a receita pelo merengue francês. Vou colocar no bol as claras que estão em temperatura ambiente e parte do açúcar. A receita pede 130 gramas de açúcar, então metade eu vou pôr agora, são 65 gramas, e a outra metade daqui a pouquinho. E vou colocar também pasta de baunilha, você pode usar essência ou extrato se você quiser. E vou colocar para bater por mais ou menos um minutinho, é só até ficar espumoso, branquinho e com espuminha, tá? Se você usar uma batedeira de mão, bata um pouquinho mais tempo, mas veja o ponto. E depois de um minuto batendo, ó, ficou bem branquinho, ele tá bem líquido ainda, mas tá espumoso, tá vendo? Cheio de espuminha. A esse ponto eu vou parar, vou colocar um restante do açúcar que faltava da receita e também vou usar cremor de tártaro. Esse cremor de tártaro você encontra facilmente em lojas de artigos para confeitaria e não é caro. Ele vai ajudar a dar estabilidade para o meu merengue. É só uma pontinha da colher de café, é uma pitada, é bem pouquinho. Caso você não tenha ou não queira usar, você pode usar uma colher de sopa de limão, que também vai ajudar a dar estabilidade. E se você resolver usar o limão no lugar do cremor de tártaro, você coloca uma colher de sopa de suco de limão. E você não precisa colocar a essência de baunilha, porque ele vai ficar com gostinho de limão, então não precisa da essência de baunilha. Agora eu vou bater por mais ou menos 6, 7 minutinhos e vou mostrar pra vocês o ponto, ó. Já deu o tempo, veja que ele tá bem branquinho, ele cresceu bastante. E ele tem que estar bem cremoso, mas firme. Então você vai ver que ele vai fazer picos firmes, mas ainda estará bem cremosinho. Ó, ele não cai do globo da batedeira, tá vendo? Ele balança a pontinha, mas não cai. Ele tem que ficar assim, ó, ele faz os picos e fica. Por mais que a pontinha do pico balance, ó, ele ainda continua, ele não cai. Ele faz o pico, balança, mas o pico não cai, ele não cai. Então é essa a consistência, ele fica firme, porém fica cremoso. Então é esse ponto que tem que ficar, ele não pode ficar aquele que cai em pelotas, como se estivesse poroso, como se fosse um chantilly que você bateu demais com o poroso, ele fica cremoso, é nesse ponto que tem que ficar. E agora eu vou passar para a forma, e veja que eu tenho essa forma aqui, na verdade essa aqui é aquela bandeja que fica dentro do forno, eu vou usar porque ela é baixinha, precisa ser uma bandeja ao invés de uma forma, tem que ser baixinha na lateral. Eu untei com manteiga, eu untei muito bem a minha bandeja, tanto as laterais quanto no fundo, tudo bem untado, coloquei papel manteiga e untei o papel manteiga. Gente, é importante untar bem, porque senão o seu merengue nunca mais vai sair dessa forma, então tem que untar bem. Observe que eu despejo o merengue e ele não cai em pelotas, como se fosse aquele chantilly poroso quando você bate demais. Ele tá cremoso, parece uma espuma cremosa. Então é nesse ponto, ele tem que ficar cremosinho. Então vou despejar tudo aqui e vou espalhar bem na forma. Então espalhe bem, tente deixar o mais retinho possível, que é para que ele fique uniforme na hora de assar. E meu forno já está pré-aquecido a 160 graus. Se você usar um forno elétrico como eu, coloca 160 graus e liga só a resistência de baixo. Se for o forno a gás, o mínimo de 180. Ele vai ficar lá mais ou menos uns 40 minutos, mas observa que esse tempo vai variar de forno para forno. Viu que ele tá bem douradinho em cima, aí você levanta um pouquinho o papel manteiga e veja se o fundo também tá douradinho. Se ainda tiver branco, deixa mais um pouquinho, porque é importante que o fundo também esteja douradinho, senão ele vai ficar cru e na hora de você enrolar o rocambole, ele vai acabar quebrando. Então o tempo vai variar mais ou menos 40 minutos, estando dourado tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Enquanto o rocambole assa, eu vou fazer o brigadeiro de leite condensado. Então, na panela, eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite e a manteiga. E eu estou usando o creme de leite de latinha sem o soro, porque ele tem mais gordura, então ele deixa o brigadeiro mais cremoso. Mas, se você quiser, pode usar o de caixinha mesmo, ou o creme de leite fresco, o que você preferir.
E a manteiga que eu estou usando é manteiga com sal, tá? Vou misturar isso aqui antes de ligar o fogo e depois eu vou mexer por mais ou menos 6 minutos até dar o ponto de brigadeiro cremoso. Uma coisa importante, não pode deixar o brigadeiro muito duro, porque na hora de espalhar você vai ter dificuldade, vai acabar quebrando o rocambole. Então ele tem que estar cremoso, ele tem que estar um pouquinho molinho depois de frio. E depois de 6 minutos ele fica nesse ponto aí, já chegou o ponto do brigadeiro que eu quero. Veja que ele cai, ele forma uns montinhos, mas ele aos poucos ele vai se espalhando. Ele não pode fazer aqueles montinhos ficar muito duro, sabe? Sem se misturar, porque aí vai ficar duro demais. Agora eu vou colocar dentro de uma manga de confeitar para facilitar na hora de aplicar. Caso você não tenha, coloque num prato, plástico filme em contato e deixe fora da geladeira. E agora eu vou fazer a geleia de morango. E agora eu tenho aqui meus morangos que já estão lavados e higienizados. E eu sequei. Eu só piquei grosseiramente para não deixar inteiro. Vou colocar na panela. Vou colocar também limão e o açúcar. E a função do limão é ajudar na textura de geleia e também na conservação. Ele vai dar uma maior durabilidade para a geleia. E estou usando pouco açúcar aqui na minha geleia, que eu quero deixar ela mais puxada para o azedinho. Como eu já tenho o rocambole que é doce, o brigadeiro de leite condensado que é doce, então para dar uma equilibrada eu estou usando pouco açúcar. Inclusive eu já tenho uma receita de geleia aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo, foi no pudim de leite ninho. E para a geleia não tem segredo, é só você misturar tudo e colocar para cozinhar. Estou cozinhando no fogo médio. Eu estou usando uma panela grossa, então estou usando fogo médio. Se você estiver usando uma panela fina, deixa no fogo baixo para não queimar. Veja que eu passo a colher no meio e você não vê a calda escorrer e depois a geleia. Ele está mais firme, então eu gosto nesse ponto, que é para não escorrer do rocambole. Mas aí o ponto depende de você. Se você gosta de mais calda, deixa menos tempo. E a geleia está pronta, vou tirar da panela e deixar esfriar em temperatura ambiente. E meu rocambole já assou, ficou 45 minutos no forno. Veja que ele tá bem douradinho, bem baixinho, é desse jeito mesmo. Veja que eu levanto o papel manteiga e o fundo tá bem dourado. É desse jeito, ele não pode ficar branco, porque senão ele vai estar cru ainda, então deixa mais um pouquinho. Se ficar douradinho, já tira, mas não deixa ficar muito dourado. Vou polvilhar em cima açúcar de confeiteiro, se você não tiver, pode ser açúcar refinado, para poder desenformar, porque eu vou virar em cima de um papel manteiga, então se eu não polvilhar açúcar, essa parte de cima vai colar no papel manteiga, então precisa polvilhar açúcar, ou açúcar de confeiteiro ou açúcar refinado. E eu já faço isso com ele quente mesmo. Acabei de tirar do forno, vou polvilhar açúcar para poder já desenformar. E depois de polvilhar açúcar, vou colocar uma folha de papel manteiga em cima, vou pôr uma gradezinha, uma bandeja só para poder virar. E agora eu vou cortar as bordas para facilitar, porque como essa massa ela cresce bastante no forno e depois murcha, a parte que sai da forma ela fica bem durinha, bem crocante. Então ela gruda no papel manteiga e não sai nunca mais. Então vou cortar todas as bordas e depois com muito cuidado e paciência tirar o restante do papel manteiga. E depois de tirar as 4 bordas do rocambole, agora eu vou puxar com cuidado o papel manteiga. E com a ajuda de uma faquinha, eu vou segurando a massa e puxando. Então tem que ser com cuidado, com paciência, que é para não rasgar a massa. Eu vejo que eu untei muito bem, ainda assim algumas partes ficam bem grudadinhas. Então tem que ter paciência para não rasgar a massa. E depois de tirar todo o papel manteiga, eu vou colocar o brigadeiro de leite condensado. E vejo que com a manga fica mais fácil, né? Até para espalhar fica melhor. Mas o brigadeiro tem que estar cremoso. Então mesmo que você não coloque numa manga, for deixar no prato colocando em colherada, tem que estar cremoso. E faça uma camada fina de brigadeiro, porque senão fica difícil para enrolar depois. Quando for enrolar o brigadeiro vai sair todo, até porque ainda tem que colocar a geleia. Então tem que ser uma camada fina de recheio. E esse é o ponto da geleia que eu gosto. Veja que ela tá bem mais firme, ponto de geleia mesmo. Mas se você gosta dela um pouquinho mais líquida, deixa um pouquinho menos tempo no fogo. Como é para fazer um rocambole, eu acho ideal que ela fique mais firme, que quando você for enrolar não fica vazando. E depois de rechear, eu vou enrolar. E veja que a primeira dobra, eu enrolo e aperto para ela ficar firme, para ela não abrir. E aí depois vai enrolando o resto com cuidado, porque ele é bem molinho. E depois de enrolar, a ponta dela você deixa para baixo. E olha como já fica bonito assim, só com açúcar de confeiteiro. Se você quiser, já pode servir assim mesmo, já fica bem bonito assim. Mas é claro que eu vou fazer o merengue para mostrar para vocês. E veja que ele ficou com uma ponta
né? Ficou desigual, ficou meio tortinho. Eu vou passar uma faquinha pra poder cortar essa ponta só pra deixar bonitinho. E para finalizar o meu rocambole, eu vou fazer o merengue suíço. Então, na panela, vou colocar as claras, o açúcar e a pasta de baunilha. E nesse merengue eu também vou usar o cremor de tártaro para dar estabilidade para o meu merengue. E vocês lembram que eu tinha comentado que pode usar suco de limão no lugar do cremor de tártaro para dar estabilidade. Então, se você for usar o suco de limão, se você não tiver o cremor de tártaro, você pode colocar ele aqui agora na panela, o suco de limão, mas aí não precisa pôr a baunilha, que ele vai ficar com gostinho de limão. Então, você usa a baunilha e o cremor de tártaro ou usa somente o limão. E depois que eu misturei tudo, já liguei meu fogo e eu estou usando fogo baixo, isso é muito importante. Se você deixar o fogo alto, essas claras vão empelotar e ficar uma clara cozida, e não é o que eu quero. Tem que mexer com bastante velocidade, caso você use uma panela fina, tem que mexer com bastante velocidade, que é para não cozinhar a clara e ficar aquelas pelotas de clara cozida, tá? Aqui, ó, vejo que eu passo o dedo e vejo se tem gruminhos, né? Se tem grãozinhos de açúcar. Caso já tenha derretido, vai mexer por mais uns 20 segundos e tá pronto. Se ainda tiver grãozinho de açúcar, continua mexendo até desmanchar totalmente o açúcar. Ele não pode ir para a batedeira com grãozinhos de açúcar. E eu tiro as minhas claras do fogo e coloco direto na batedeira já para bater. Então esse processo na panela cozinhando demora mais ou menos aí uns 5, 6 minutinhos, mas fica observando se já derreteu o açúcar. E aqui agora também eu coloco o cremor de tártaro e coloco para bater na velocidade alta. E isso aqui vai demorar quase uns 10 minutos. Dá para você colocar, para você bater também naquela batedeira de mão, mas demora um pouco mais de tempo, mas vou mostrar o ponto para vocês. E aqui eu bati por mais ou menos 10 minutos, aí se você usar aquela batedeira de mão, você vai bater por mais ou menos 15 minutos, mas veja o ponto. Ele já chegou no ponto, veja que ele tá bem branquinho, bem brilhoso. Olha, ele faz pico, mas ele fica um pico firme. Ele monta o pico e ele fica firme. Embora esteja cremoso, mas ó, o pico ele fica firme pra cima, ele não fica caindo, então é esse ponto. Se você vê que fez pico, mas ele montou e caiu e ficou dobrado, não tá bom, bate mais um pouquinho, tá? Tem que ficar nesse ponto aí. E eu vou passar esse merengue para uma manga para poder fazer a decoração. Estou usando o bico pitanga. E como esse merengue ele puxa-puxa, eu uso um copo para facilitar na hora de colocar dentro da manga para não fazer sujeira. E antes de fazer as pitangas, eu vou passar um pouco de merengue em cima do rocambole, porque ele está com açúcar de confeiteiro, então as pitangas não vão grudar. Então vejo que é até difícil de passar o merengue, porque ele não gruda por conta do açúcar. Então passa um pouquinho, depois faz as pitangas. E aqui você faz a decoração como você quiser. Eu estou usando o bico pitanga, porque eu acho mais bonitinho, mas você pode usar o bico que você quiser. E depois de cobrir com as pitangas, eu vou maçaricar para poder finalizar. E eu coloquei uns morangos para poder decorar e olha que coisa mais linda que ficou. Claro, agora eu vou cortar para mostrar para vocês como é que ficou por dentro. E, gente, olha isso aqui, que coisa mais linda que ficou. Olha que coisa mais maravilhosa. Sem tirar, ficou uma delícia. E a geleia mais azedinha deu uma boa equilibrada, não ficou tão doce. E uma dica, coma gelado, que fica ainda mais gostoso. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. E até o próximo vídeo.